Olá, começa agora mais um programa da TV Empreendedorismo, um programa que tem como objetivo levar a você as informações mais importantes para o desenvolvimento dos seus negócios. E hoje eu vou falar de uma coisa que interessa realmente para muita gente, o departamento de vendas. Qual o empresário, o gestor que está nos ouvindo agora, nos vendo, que não gostaria de saber como desenvolver a sua força de vendas? Para falar sobre isso, eu recebo o meu amigo. Olha quanto amigo eu tenho. Todas as pessoas que vieram até hoje aqui no TV Empreendedorismo são realmente meus amigos, né? Tive que pagar um cachê para eles virem aqui, porque para me treinar como entrevistador, mas fora isso está tudo certo. O Glauco é meu amigo, conheci no GPS também, no grupo de prestadores de serviço, e ele é o diretor administrativo do GPS, na nova gestão do presidente Acácio Alves. Então, me sinto muito à vontade para chamá-lo de amigo, porque sempre aceito os convites, tanto no GPS quanto da TV Empreendedorismo. Glauco, obrigado por estar aqui para a gente bater um papo. Obrigado, Balbino. Eu que agradeço toda essa chance que eu estou tendo, né? Tão recém-chegado na região aqui, a parte comercial, e eu já estou sendo assim, bem aceito, né, digamos assim, nas propostas que eu tenho implementado. Além disso, né, conhecendo um pouquinho aqui da região, já morei em Franca, sou ex-aluno aqui da faculdade aqui em Franca, né, da Unifran, então um pouquinho eu conheço já aqui da região. Maravilha. Além de ser goiano, o que mais que você tem no seu currículo? Bom, vamos lá, eu sou formado, tenho formação em tecnologia, né, além de administração. Atualmente eu estou cursando 2 pós-graduações ao mesmo tempo, que é gestão de pessoas e marketing e vendas pela Faculdade Anhanguera, justamente para me ajudar nessa tomada de decisão que eu tive aí na minha vida de atuar no mercado de prospecção de clientes, de formatação de equipes de vendas, de reestruturação no departamento comercial, que é o que eu gosto. Eu faço isso há muito tempo, desde 2003, quando eu me tornei vendedor da Barça Planeta, aquela enciclopédia mesmo com 22 livros, viagens pelo Brasil todo aí para poder fazer a venda, não tem outro nome, é venda de livro, e a partir daí eu descobri que o que eu gosto mesmo é a área comercial. Na verdade, quem vende livro no Brasil, vende qualquer coisa em qualquer lugar. Eu acho que você está de parabéns por isso. Você já teve uma outra faculdade que é essa, isso, trabalhar com vendas em 2003, né? A partir de 2003. Eu sempre brinco que, na verdade, a minha formação é Barça, não é Unifran, porque o que você aprende, assim, o que você vivencia. Eu tenho histórias de passar 3 dias viajando no Rio Amazonas para poder vender Barça. E vendia? Vendia, graças a Deus vendia. Tinha que vender, não tinha jeito, Tinha que vender porque assim, era um trabalho extremamente autônomo. Eu não tinha ajuda de custo nenhum para poder viajar. Então, se eu fosse, eu tinha que fazer o trabalho acontecer para ter dinheiro para voltar. Não voltava. Senão não voltava. Isso então, aí ajuda a aprender bastante. Exatamente. Essa dinâmica faz a gente crescer muito profissionalmente. E de 2003 para cá, quando você se lançou aí como consultor, como palestrante, instrutor na área de atendimentos, de vendas, na tua percepção, o que mudou? Está mais difícil, está mais fácil? Olha, mudou o perfil do profissional. O mercado ele ajuda muito, porque hoje você consegue informações de uma forma muito mais fácil, né? Por exemplo, você não precisa mais sair de casa para descobrir alguma coisa que você precisa. Você quer trocar o sofá, você entra num site especializado em decoração, descobre o modelo que você gostou, você pode fazer a compra por lá ou ir na loja para sentir o tecido, o produto, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, o perfil do profissional hoje ele tem que estar muito mais atento, principalmente a sinais de compra, né? Quando o cliente chega na loja ou quando você vai visitar um cliente na loja dele, você precisa estar atento para quais as informações que ele está te passando. Tem assim, vários e vários casos que acontece isso, de você entrar numa boutique, por exemplo, e o vendedor fala assim, olha, compra essa calça aqui, que essa calça está com 40% de desconto. Sem o cliente pediu desconto. Pediu desconto. Às vezes, na cabeça do cliente, assim, por que ele está me julgando que eu preciso de desconto? Ele acaba retrocedendo o processo da venda, né? Eu conheço muitas pessoas que gostam de exclusividade. Então, se ele chegou na loja, o vendedor não perguntou o nome dele, não sabe a necessidade dele e já ofereceu um 40% de desconto, ele está se sentindo julgado. Então, o processo, digamos assim, vai ao contrário do que é necessário. Você tocou num ponto interessante que é o acesso à informação. Hoje em dia eu posso saber preço de todos os sofás, você falou do sofá, eu entro em todos os sites de todas as lojas que vendem sofás, sei preço, sei prazo de entrega, cor, etc. Então, acesso à informação hoje está muito mais possível para o cliente, né? E para todo mundo, inclusive para o vendedor. Agora, você tocou num outro ponto que eu achei interessante e gostaria de explorar mais, aproveitando a tua presença aqui, que é a questão da percepção
quando a gente fala do atendimento, dos sinais de compra. Gente atende gente, não atende máquina, não é isso? Então, se a gente não conseguir fazer com que os vendedores que estão nos ouvindo, tanto de loja quanto o representante de calçado que está nos ouvindo, se ele não conseguir perceber esses sinais, não vai vender, né? Ele não vai conseguir finalizar a venda e, às vezes, ele pode até chegar no momento da negociação, mas ele não vai passar daquele ponto porque ou o cliente não entendeu o que ele está querendo dizer, ou o cliente simplesmente não sabe por que ele quer comprar aquilo. Né? Então, existe essa dificuldade hoje, é que as pessoas, assim, e quando eu digo pessoas, eu vou incluir aí, infelizmente, os empresários, eles não investem no conhecimento do produto. Né? Eu costumo dizer que uma boa demonstração de produto é 50% da venda. Se você falar muito bem daquilo que você vende, se você falar muito bem daquilo que você está oferecendo, você pode ter certeza absoluta que o cliente ele vai demonstrar vontade de ter aquilo. E não focar só nas características físicas, né, do produto, Exato. que é o que a gente vê. Ó, esse sofá tem. Hoje nós estamos falando só de sofá, não estamos vendendo sofá, não, viu? Mas um exemplo, foi um exemplo que não sai da pra... cabeça. Vamos mudar para alguma coisa. Computador, fala só das características. Computador é um negócio sério. Porque fala de quantos HD, como é que é o HD, que cor que é a placa-mãe. Não sei nada disso. Né? Ele tem que vender o benefício, não é assim? Exatamente. Ele tem que entender qual é o motivo da compra daquele equipamento. Né? Digamos o seguinte. Não se vende um tablet para uma pessoa que faz edição de vídeo, porque o equipamento ele não tem o processamento necessário para esse tipo de produto. Então, às vezes, a pessoa que vai comprar, ela está se lançando no mercado, ela quer começar uma nova carreira, mas ela não sabe de que ela precisa. E aí é necessário que o vendedor entenda as necessidades do cliente para poder oferecer o produto correto. Né? E isso nós estamos falando de celular, de computador, de sofá, de colchões. Né? Existe muita diferença. De sapato, por exemplo, por que um determinado tipo de sapato, e aí vamos falar um pouco de sola, por que um é de borracha, por que o outro é solado de couro, né? Por que um tem bico fino, outro tem bico quadrado, outro tem bico redondo. Então existem várias características que quando você junta todas elas, desperta a vontade do cliente comprar. Eu costumo dizer que é o CVBA, que é a característica, o que aquela característica gera de benefício, qual é a vantagem daquele benefício e como que você vai tornar isso atrativo para o cliente. Né? Aí entra a questão da comunicação, publicidade, Exatamente. Que é um conjunto. Não dá para trabalhar só vendas hoje, né? Não dá para trabalhar só vendas. Você tem que ser amigo do seu cliente. Né? Você tem que saber o que aconteceu com ele até o momento que ele entra na sua loja. E ao contrário também. O que você está levando de novo para um cliente que você está visitando? Porque hoje nós temos tanto a venda interna quanto a venda externa sendo muito forte no mercado de trabalho. Né? Hoje as empresas elas preferem fazer a visita e não mais cruzar os braços e esperar o cliente entrar dentro da loja. Então mesmo lojas, por exemplo, grandes atacadistas, né? Vamos falar de materiais de construção. Hoje existem representantes que vão até as obras, que vão até as empreiteiras para poder oferecer os produtos, né? Justamente para não esperar com que ele entre dentro da loja e faça uma grande aquisição. Mas existem pessoas também fazendo visitas aí para grandes obras, nesse caso específico, para gerar maior volume de venda. Maravilha. Como o Glauco, eu disse para vocês que o Glauco é meu amigo, eu me sinto à vontade para colocar ele numa saia justa. Essa entrevista não foi combinada, é um bate-papo, como você já está acostumado a ver, bem descontraído. E agora, só que agora eu vou apertar um pouquinho aqui, vamos ver como é que vai sair a resposta. Glauco, na tua percepção, como que deveria ser um processo de melhoria de um departamento de vendas? Um começo, meio e fim. Quais os primeiros passos e como isso deveria ser concluído? Tá, até bom você falar nisso. Que Olha, ele vai responder, corajoso, hein? É a metodologia que eu trabalho hoje. Para eu poder fazer um desenvolvimento comercial em qualquer empresa hoje, seja de qualquer segmento, a primeira coisa que eu preciso entender é qual é a filosofia da empresa prestadora de serviço. Se eu entender o que o empresário espera, o que o empresário quer, eu consigo fazer com que a equipe de vendas entenda como o cliente deve ser atendido. Né? Existe uma frase muito antiga que diz o seguinte, atenda seu cliente como você gostaria de ser atendido. É a maior mentira do mundo. Porque assim, ninguém é igual a ninguém. Então não se atende uma pessoa de um jeito e repete todo o processo. Né? Então, para voltar mais especificamente na sua pergunta, hoje, além de entender a necessidade da empresa cliente, precisa-se entender o mercado. O que o mercado está oferecendo que você pode fazer diferente? Se a gente puder usar um exemplo, eu fiz um trabalho de consultoria comercial para um estúdio de fotografias e filmagem
aqui numa cidade próxima, São Joaquim da Barra, onde todo mundo faz. Todo mundo tem uma câmera hoje, todo mundo tem uma máquina fotográfica, né? Então todo mundo tem acesso a isso muito facilmente. Então o que nós fizemos? Nós criamos um novo produto, que é acompanhar o primeiro ano de vida de uma criança. Então a criança nasce, o pai e a mãe levam para dentro do estudo fotográfico, existe um cenário, coloca-se a criança nesse cenário e são tiradas 2 fotos mensalmente. Então o primeiro ano de crescimento da criança, existem lá vários cenários. Pode ser o time de futebol do pai, que ele já compra a roupinha e coloca no filho para ver se torce junto, né? Pode ser, por exemplo, a gente teve o cenário do Chaves, tinha lá de xícara, tinha de mecânico, enfim, fazer com que a criança ela cresça já com o intuito de estar utilizando a fotografia, mas não só a fotografia digital, mas a revelação. Então, no final desse primeiro ano, era impresso todas as fotos e a pessoa levava um álbum para casa para poder mostrar para toda a família. Então, quer dizer, às vezes eu preciso inserir algo novo no portfólio. Exatamente, né? Então você não pode simplesmente fazer o que o mercado faz. Você tem que criar realmente uma outra metodologia para poder ser diferente. Né? É interessante isso que você está falando, você me fez lembrar aqui, o Glauco é mais ou menos do tempo em que se estudava com a cartilha Caminho Suave. Então, naquele tempo, como é que funcionava? O fotógrafo ia na casa da gente tirar foto. Exatamente. Então não tinha cenário, o cenário era o vaso de samambaia, que tinha alguma coisa assim, né? E hoje, olha só que mudança de foco, quebra de paradigma, né? O fotógrafo não vai mais até na casa, porque lá tem um monte de máquina, cada um tem uma. E, então, a pessoa vai até o estúdio, tem lá um cenário, essa coisa toda. Lauro, tem mais algum processo, alguma etapa do processo, ou o que você queria dizer é justamente esse ajuste entre o que a empresa faz e o que o mercado pede? Exatamente. Simples assim. Tem que encontrar um meio termo para poder fazer o diferencial. Né? Além disso, o profissional de vendas ele precisa estar muito bem treinado, né? Ele precisa ter essas percepções. Abrindo um pouquinho pessoalmente falando, eu estou fazendo a reforma de uma residência. Né? E eu tenho ido em vários home centers de construção. E assim, eu já fui em mais de 10. E em todos eles ninguém sabe o meu nome. Eu tenho comprado muita coisa. Tomara que eles tenham assistido esse programa. Eles não sabem meu nome, eu conheço o nome de todos, porque a primeira coisa que eu faço ao entrar numa loja é informar o meu nome, depois perguntar o nome do vendedor, para eles se identificar, e se eu voltar lá hoje, eles não fazem a menor ideia de quem eu seja. Então não há mais relacionamento. Outro problema sério, o empresário precisa parar de enxergar o departamento comercial como custo. Não é porque você paga a comissão para o seu vendedor que ele está te gerando despesa na empresa. Quanto mais comissão, melhor. Quanto mais comissão, melhor, exatamente. Significa que a sua empresa ela está faturando mais. Né? E até a gente falando em off aqui, né, antes da gente entrar no ar, estava comentando com você, eu tentei uma parceria com uma empresa para poder fazer a venda de um treinamento específico em vendas para eles. E eles disseram que não poderia fazer a contratação desse serviço de vendas porque o departamento comercial teve uma redução de 20% a 30% no faturamento. Aí entra na minha cabeça da seguinte forma, eu tenho um problema quando eu resolver o de contrato. É mais ou menos por aí, se der tempo, se der tempo. Glauco, muito obrigado pela tua presença, infelizmente o relógio não vai deixar a gente conversar mais do que isso, mas está convidado para vir quantas vezes quiser e dar essa aula que você deu, dar esse show que você deu agora. Você está vendo aqui os contatos do Glauco e eu vou abrir agora para as tuas considerações finais. Bom, Bobino, agradeço de novo o convite, né, por estar presente aqui nesse programa muito especial. Mais uma vez aí, obrigado de novo pela oportunidade de me tornar diretor administrativo do GPS, em parceria aí com a TV Empreendedorismo. Se alguém quiser saber um pouquinho mais aí do meu histórico, é só entrar no site www.venundari.com.br. Lá eu conto um pouquinho da minha história nessas empresas que eu já fiz esse trabalho desenvolvido. E se alguém quiser conversar comigo, é o DDD 16 3443 3961. Esse foi o Glauco Bueno, da Venundari. E a você, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.